Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Darlisson e hoje vou apresentar aqui com vocês uma aula sobre combustíveis alternativos, né? A primeira aula de hoje vai ser sobre o etanol. Vamos estar falando sobre o etanol, a importância, né? A maneira de como é produzido, algumas considerações econômicas e ambientais e também vamos abordar as vantagens e desvantagens do mesmo, certo? Então, dando início à aula, temos aqui algumas características do etanol. Temos ciência de que o etanol ele tem dois carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, ou seja, a C2H6O, perdão. Ele se encontra no estado líquido, né, depois do processo, e todo o processo de como ele é feito, você tem ele em estado líquido, ele é incolor, ele apresenta o odor característico do álcool, né? Ou seja, ele é álcool, tá? Ele é dissolvido facilmente em água, inflável, certo? E também ele tem o seu ponto de ebulição em 78,4 graus Celsius, ou seja, ele tem o ponto de ebulição dele muito menor do que a água. A água tem a 100 graus Celsius. E o ponto de fusão dele é de menos 114,13 graus Celsius. Ou seja, algumas bebidas ela contém álcool e esses álcools você pode, a pessoa que já bebeu, né, ou algumas pessoas que observaram notam que o álcool ele demora muito para congelar, né? Ele dificilmente tem um gelo nele, por quê? Porque o ponto de fusão dele, o ponto de estado de congelamento muito baixo, ou seja, nenhuma geladeira, por exemplo, tem essa quantidade de fornecer essa temperatura para que tenha o congelamento do álcool. Então nota-se que o ponto de fusão dele é bem baixo. E os materiais para se produzir o etanol? Temos aí a cana-de-açúcar, o milho, a beterraba, a batata, o trigo e a mandioca. Por quê? Eu falei para vocês agora há pouco que o etanol ele é um biocombustível, ou seja, ele pode ser feito com produtos renováveis, como a cana-de-açúcar, né? Você pode tá produzindo o seu etanol com a cana-de-açúcar, o qual é bastante feito, né? Na maioria das vezes é produzido o mesmo com a cana-de-açúcar. O milho, a beterraba, a batata e o trigo e a mandioca também são os produtos que você pode estar usando para fazer a produção de etanol. Tá? Então, vamos, sem mais delongas, falar da produção do etanol. Como ele é feito? Primeiramente, ele é colhido, feito uma lavagem nele e um corte, né? E após isso, ele é enviado para a usina produtora, né? Chegando lá, é feita esse processo de lavagem, certo? Do processo de lavagem vai se ter o corte, né, para diminuir o tamanho da cana de açúcar, como todos sabemos ou quem não sabe, a cana ela é bem longa, né? Ela é tipo um bastão bem longo, então é feito um corte, vários cortes nele para que ele fique pequeno, né, para ficar uma fácil manipulação. Então vamos lá aqui para imantação. O que seria a imantação, né? A imantação nada mais é do que o passo de um eletroímã nos pedaços da cana, certo? O que vai acontecer? Eles vão passar um eletroímã entre essa cana para ver se tem algum metal. Ou seja, o eletroímã vai passar e vai ocorrer a retirada desses metais, fazendo que fique mais limpo a cana e não tenha nenhum processo futuro com algum problema, certo? O passo 3 é a moagem, certo? Os pedaços de cana eles vão tá bem comprensados, né? Para tirar para dar bem uma amassada nele para retirar o seu caldo, né? Todos sabemos que a cana de açúcar ela solta um caldo, né? Aquele caldo de açúcar maravilhoso, aquele caldo de cana maravilhoso que você gosta de tomar com aquela coxinha. Pois então, é esse caldo que eles retiram, né? Mas para eles chamam esse caldo de melado, certo? Então, se eles falarem melado, no processo de
de combustível, tá? Esse processo que eu estou falando é de combustível, vale ressaltar, tá? Eles chamam de melado, tá? O passo 4 é a peneiração. Nessa etapa, o melado ele vai passar por uma peneira que vai ser retirado o resto do bagaço, né? Como como se fosse uma raiz, a cana-de-açúcar, vai ter aqueles resíduos de farelo. Então é bom tirar, né, os bagacinhos de cana-de-açúcar. Aí vai ter essa retirada e vai ter só o melado em si, né? E o processo de decantação, que é nosso passo 5, vai ser... o melado ele vai ser deixado em repouso, num tanque bem grande, né? Dependendo da quantidade, para que as impurezas elas saiam da peneira, elas descansam, né? Elas vão para o fundo. Quando, digamos, um exemplo, quando você está fazendo café, o pó ele nunca vai ficar em cima, né? A borra ela não vai ficar na parte de cima, vai ser na parte de baixo. Aí é esse processo mais ou menos que será feito. Ele vão deixar descansando e aquelas partes que não passaram na peneira elas vão ficar na parte de baixo lá, para poder fazer a retirada facilmente, certo? Depois desse passo, temos o passo 6, que é o aquecimento, que o melado ele vai ser retirado do tanque sem as impurezas já e vai ser aquecido para matar todos os micro-organismos, né, para deixar um álcool bem puro, tirando os fungos e as bactérias, tá? O processo de fermentação, que é o nosso passo 7, vai acontecer da seguinte forma: o melado ele vai ser colocado num tanque e vai receber uma quantidade de fermento biológico, certo? Que seriam fungos, né? Os fungos que seriam usados para esse processo de produção de combustível. Eles vão ser alimentados do açúcar, né? O açúcar ele vai ser alimentado o fungo, na verdade, vai ser alimentado pelo açúcar, né? E vai transformar desse açúcar, vai transformar ele em etanol ou em gás carbônico, né? Não, minto, é etanol e gás carbônico, certo? O líquido ele que vai ser fermentado, ele vai ser chamado de vinhoto, tá bom? E temos aí o passo 8, que é a destilação. A destilação ela vai acontecer da seguinte forma: o vinhoto, né, que agora ele vai ser aquecido, os seus compostos líquidos vão passar por um estado de vapor. E esse estado de vapor, logo após ele vai sofrer uma condensação. Ele vai tornar para o estado líquido novamente, certo? E depois dessa etapa, o etanol é hidratado com água, tá? E são separados do vinhoto, certo? E nessa parte, vale ressaltar também que já que eles têm o álcool hidratado, eles vão deixar uma parte desse álcool hidratado guardada, né, armazenada. Por quê? Porque eles vão, na maioria das vezes, eles usam só uma parte dele. Então, eles deixam uma parte guardada, armazenada, e o outro que vai ser usado, eles vão usar nesse passo 9, que vai ser a desidratação. Ou seja, de álcool hidratado, eles vão tirar a parte hidratada, ou seja, a parte da água, certo? E nesse processo de desidratação, a etapa ela vai acontecer como eu falei, a retirada da água, tá? Aí vai formar álcool anidro, ok? A partir disso é o estágio de armazenagem, onde eles vão depositar o etanol anidro agora em um grande tanque, né? Ele vai ser mantido num tanque que vai conter o etanol, certo? Pronto para ser usado nos postos de gasolina, certo? Então, temos aqui algumas vantagens do etanol, porque ele é um combustível bastante, como é que eu posso dizer? Eu não vou falar bastante bom porque não é o certo, né? Ele pode ser bastante útil, né, no decorrer do processo humano, porque ele é um biocombustível. Um biocombustível ele pode ser renovado, tal. Todo mundo sabe que a economia ela gira em torno do petróleo, né, na parte de combustível, ou seja, o petróleo ele é bastante usado, porém o petróleo ele afeta muito o meio ambiente, né, no seu processo de captura desse petróleo. Ele meio que fornece perigos maiores para o meio ambiente do que o etanol.
porque tu pode ter essa renovação do etanol a partir da plantação da cana-de-açúcar, do milho, dos outros produtos que eu citei anteriormente. Então, um processo vantajoso é esse, certo? Em relação ao petróleo, tá? E tá aqui um das principais vantagens. Ele polui menos o meio ambiente, certo? Temos alguns... Não é sempre, até porque o petróleo ele é trabalhado de uma maneira bem rígida, né? Não pode haver erros, porque se os erros acontecerem vai prejudicar muito o meio ambiente, mas já aconteceram vários erros de espalhar, né, petróleo em grandes e vastas quantidades de águas pelo mar. Nós sabemos que esses fósseis são retirados, alguns são em mares, então ocorre esse prejuízo ambiental enorme. Tá? A fabricação com substâncias renováveis, temos aí novamente, a gente pode estar reproduzindo o etanol, certo? É um processo um pouco trabalhoso, porém é vantajoso, pois temos aí substâncias novamente, pode ser reposto novamente esse combustível. E também gera emprego em todas as etapas de produção, né? Em cada etapa tem uma produção específica para fazer, ou seja, com o aumento desse combustível vai aumentar também as etapas e também vai aumentar a quantidade de trabalhadores em cada processo, certo? O custo é menor do combustível fabricado à base de petróleo. Temos aí a situação que eu falei, no estado econômico do mundo agora, o petróleo ele é o que mais é utilizado na produção de combustível. Porém, o etanol ele tem um menor custo, certo? Esse custo do petróleo ele é muito alto. E temos aqui o etanol com um custo bem menor, certo? Ele mantém o motor do carro limpo por mais tempo, certo? O processo de limpeza, né, do álcool etanol, ele dá essa limpeza no carro, né? Não é que ele deixe limpo, ele só vai não é que ele deixe sujo, na verdade, né? Ele só vai diminuir os resíduos que deixariam sujo o motor do carro. O petróleo ele tem muito disso, ele tem muito resíduo que deixaria o motor sujo, certo? É só uma comparação, tá? Tanto do etanol quanto do álcool. Tá, e algumas desvantagens, né? Nem tudo é um mar de rosas, certo? Claro que tem as suas desvantagens sim. E qual é? É utilizado apenas em veículos com motor flex, certo? O motor flex é um motor que ele pode ser utilizado vários tipos de combustível. E um deles é o etanol. E é só nesses motores que pode ser utilizado. Em motores normais, em motores comuns, ele não funcionaria. O etanol não funcionaria, certo? A variação no preço frequente. Normalmente o preço do etanol ele vai variando no decorrer do tempo, certo? É vantajoso que o etanol ele esteja 30% menor no preço do que os combustíveis mais usados, certo? Então é dificultoso, porque se alterar muito o preço do etanol, ele já vai ser uma desvantagem usá-lo do que uma vantagem, certo? E o frio faz com que a combustão do etanol ele não seja eficaz, certo? O processo para fazer com que o carro funcione precisa dessa combustão do etanol. E em momentos de frio, né, digamos em um local frio, ao sul do Brasil, digamos Curitiba, né, que todo mundo fala que é frio, se pegar uma temperatura muito baixa, pode haver a redução da combustão do etanol. Logo, vai ter uma redução na sua eficiência e fazendo com que seja uma desvantagem o etanol, certo? E áreas de grande cultivo de matérias-primas, ou seja, você sabe agora que o etanol é feito de cana-de-açúcar, milho, beterraba, entre outros. Porém, tem que ter uma vasta área para que seja cultivada, né? E também, além disso, né, temos aí dificuldade, né? Tanto com desmatamento, ocorre muito desmatamento e tal. Também tem um processo pode ser também fabricado, em vez de etanol, pode ser fabricado outras coisas, como produtos de alimento, digamos.
Então tem essa dificuldade, tem essa desvantagem, certo? Uma desvantagem que, ao meu ver, na minha opinião apenas, não seja tão perigoso quanto o do combustível do petróleo, pois apesar do petróleo ele não ser tão ele não ter, digamos, uma área vasta, claro, é vasta, porém não tanto, ele prejudica mais o meio ambiente em relação, se for botar os dois, né, em comparação. Porém, tem sim esse prejuízo ambiental, certo? E também, além disso, tem essa desvantagem do grande espaço que é para ser feito o processo do etanol, certo? Aqui estão as minhas referências, né? Eu me baseei nesses sites e em alguns outros, mas o principal foi esse. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigado.